Olá, pessoal, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de fé, aqui com vocês que são membros do nosso canal. A minha imensa gratidão a todos vocês que têm semeado nessa obra, que têm acreditado nesse projeto, que têm sido parceiro conosco aqui no canal do YouTube. Nosso aulão com fé sempre será aos sábados pela manhã, para que você possa assistir quantas vezes quiser aquilo que o Espírito Santo vai compartilhar com você. O nosso propósito é que sua fé funcione e que você receba o que Deus tem para você. Lembre-se, toda promessa de Deus é sim e amém para a glória de Deus por nosso intermédio. A vontade de Deus não é só te dar promessa, revelar promessa, prometer coisas para você. Deus é glorificado quando a promessa se cumpre. O cumprimento da promessa tem um propósito: manifestar a aliança. Toda a aliança de Deus ele cumpriu, seja com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos aqueles que Deus fez aliança. Se você olhar, todas as alianças são maravilhosas e em todas as alianças Deus cumpriu tudo que prometeu. No entanto, nós estamos numa aliança superior. Nós estamos na superior aliança de um sacerdote que, quando veio, os bens já estavam realizados. Então, o propósito da fé não é para simplesmente você ficar confessando, reivindicando, para tentar convencer Deus, como que implorando para Deus fazer o que prometeu. Bem, o propósito da sua fé é manifestar o que Deus prometeu para que ele seja glorificado. Aí entra uma posição muito importante, o seu posicionamento. Entender que quando você ora, não deve orar do ponto de mendicância, do ponto onde parece que você está suplicando para que Deus se convença a lhe dar o que ele mesmo prometeu. Os anjos de Deus são poderosos em forças para obedecer à palavra e cumprir a palavra. O próprio Deus está velando, que significa vigiando, para cumprir a sua palavra. No Nova Aliança é revelado para nós que Deus é poderoso para fazer. Então Deus quer fazer infinitamente mais e além do que tudo quanto pedimos e tudo quanto pensamos. Se Jesus veio nos dar vida e vida em abundância, nós temos que partir do ponto de abundância e não de escassez. Muitas das vezes oramos como quem não tem. Você precisa orar da posição que tem. É aqui que a fé entra num ponto poderoso, ou seja, em mim mesmo, na minha capacidade, no meu salário, na minha habilidade, não tenho. Mas a fé declara que tem. A fé me mostra que Deus já supriu tudo, que me abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. E é por isso que a fé, ela vem pelo ouvir, não vem pelo clamar, não vem pelo jejuar, não vem por campanhas, correntes, montes, não, vem pelo ouvir. E Deus deixou muito claro, já no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, ele diz: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. A palavra voz significa a palavra. Se você ouvir a palavra atentamente, porque muitas pessoas escutam com distração, eles não param para ouvir Deus, no sentido de: Senhor, fala comigo. Eu quero que o Senhor se revele para mim. Eu quero saber de fato quais são os seus planos. Lembra de Jeremias 29:11? Bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus deseja te dar um fim glorioso, um fim maravilhoso. O propósito de Deus é que você tenha tudo e tenha até em abundância, ok? Então, o segredo para isso está no ponto de que, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. E ele diz mais:
todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não são algumas bênçãos, são todas as bênçãos. Imagina, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não é maravilhoso perceber que Deus não está restringindo bênção de nós? Ele diz: vai ser abençoado na entrada, abençoado na saída, abençoado na cidade, abençoado no campo. Então, não existe lugar geográfico para Deus te abençoar. Porque o lugar, a bênção não está no lugar agora na nova aliança, a bênção está em Cristo. E nós estamos em Cristo. E a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares onde Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Precisamos sair da mentalidade de que ainda não temos só porque nossa vista não está vendo, ou que nossas mãos não estão tocando. Por exemplo, talvez hoje fisicamente seu carro não esteja na garagem, mas isso não quer dizer que você não tem um carro, porque, segundo a Bíblia, o carro de Deus são milhares e milhares, e o seu está no meio deles. Ou seja, você só precisa de luz suficiente para entender que você já tem um carro. E é por isso que você não está chamando, porque você tem o que você fala. No mundo espiritual, as coisas invisíveis precisam ser chamadas. É ali que o direcionamento de poder, de unção, de anjos ministradores vão correr, porque eles obedecem à palavra. Quando você diz, obrigado, Pai, porque eu sou rico, Jesus se fez pobre e eu me tornei rico, agora você ativou o mundo invisível para começar a projeção de riqueza sobre sua vida. A fé não cria dinheiro, o dinheiro já está disponível, está na mão de alguém, está em algum lugar, o que é seu, para o seu propósito e para o seu objetivo. Aquilo que Deus tem chamado você para fazer, o que Deus tem despertado no seu coração para fazer. Todos os recursos desse projeto já estão disponíveis, está na mão de alguém, libera ele, ordena em nome de Jesus Cristo. Eu libero as pessoas que Deus preparou para me ajudar e desenvolver o meu ministério. Venham, recursos venham, dinheiro venha. A Bíblia diz que o dinheiro responde a tudo, e se ele responde, é porque foi acionado, ok? Você só responde quando alguém te questiona, quando alguém te confronta, e aí você responde, e o dinheiro responde a tudo. Tudo que você precisar na sua vida na terra vai precisar de dinheiro, e o dinheiro responde aquilo. Então você precisa chamar o dinheiro venha no nome de Jesus, porque a fé chama as coisas. A fé não implora, a fé não pede, a fé chama, e de fato essa palavra chamar é ordenar. Você precisa alinhar esse posicionamento da sua posição de entendimento, porque você é um herdeiro. Vamos ver aqui o que é que a Bíblia vai dizer quando esse povo foi atacado. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 15, diz assim: disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, não temas, não tenha medo, não tenha receio, não se preocupe, não ande ansioso. E olha, 5 reis, 5 exércitos estava contra Jeosafá. E Deus disse: não se preocupe. Quantas coisas estão contra você? Quantas coisas têm cercado sua vida? E olha, esse cerco era para que, primeiro, comida não chegasse, primeiro, não tivessem acesso de provisão de lugar nenhum, mas existe uma provisão celestial, existe a provisão de Deus. Não importa quanto cerco o inimigo coloque, quantos exércitos se levantem, quantos inimigos vão te tentar destruir, se você ouvir, versículo 15, dai ouvidos. O que você está ouvindo está liberando fé ou tirando sua fé. Bem, se você está ouvindo muito natural, preocupação, ansiedade,
eu sei que o mundo está em trevas, que é o fim do mundo, não tem outro, é o fim dos tempos. Então é só notícia ruim de desgraça, mas sobre nós está escrito: as trevas cobrirão a terra. A escuridão cobrirão os povos, mas sobre nós vai brilhar a glória do Senhor. A glória é o resplendor de Deus, a glória é a provisão de Deus, a glória é a presença de Deus, a glória é o Shekinah de Deus. Nós veremos as maiores manifestações do nosso Deus. Aconteceu isso há muitos anos atrás, quando o povo de Israel estava no Egito. Veio trevas, naquela noite de trevas, na noite de morte, na noite de desgraça. O povo estava louvando, comendo do cordeiro, celebrando curas e saíram pela manhã com grandes riquezas. Assim vai acontecer com a saída da igreja da terra. Não se preocupe com os falatórios, com as armações do diabo, com os pronunciamentos de guerras e bombas atômicas, com o fechamento de canal de seja lá o que for, não importa o que eles estão dizendo, isto vai acontecer, vai, mas sobre nós está a poderosa mão do Senhor. Sua fé tem que estar na indestrutível palavra de Deus. E é aqui que eu quero que você entenda: cercados por todos os lados, inimigos por todos os lados, 5 exércitos contra eles. A ordem é: dai ouvidos, Judá, dai ouvidos, ó Israel. Dê ouvidos, meu irmão. Membros do canal aqui, deem ouvidos à palavra. Chega de se preocupar, de andar ansioso, de dar ouvidos às notícias de jornais, de internet. Vamos ficar com a palavra. É tempo de ser radical. É tempo de você se colocar numa posição de ser radical com o pecado, radical com o que o mundo está dizendo. Preste atenção, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. O próprio Deus sabia que era algo grande. Deus sabe a dimensão do seu problema. Deus sabe Uh, a dimensão do seu problema. Deus sabe a quantidade de pressão que você está passando. Deus sabe o quanto está sendo difícil. Deus sabe quão pouco é o seu recurso. Deus sabe que de um para um a derrota é certa, mas preste atenção, por causa desta grande multidão, por causa deste problema, não temas. Por causa desse relatório médico, não temas, não temas, não temas, não se assuste. Membros daqui do nosso canal, não se assuste, não temas, diz o Senhor para você. Há uma unção aqui agora para profetizar sobre sua vida. Não temas, não tenha medo, não tenha medo, não se assuste por causa desse relatório, não se assuste por causa dessas taxas, não se assuste por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Uau! E ele já venceu na cruz do Calvário, ele despojou principados e potestades, ele destruiu o poder do diabo, ele aniquilou o poder das trevas. Você não é um doente procurando cura, você é um sarado protegendo sua cura. Você não é um pecador tentando ser salvo, você é salvo pela justiça de Cristo. Você não é um injusto procurando justiça, você foi justificado. Você não é um pobre querendo enriquecer. Cristo se fez pobre para que você se tornasse rico. Você não é mais um maldito se você está em Cristo, além de ser uma nova criatura, é abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Agora, qual é a condição? Se posicione, tome um posicionamento de orar a partir da abundância e não da necessidade, de ordenar a partir da provisão celestial e da autoridade de Cristo, se comportar como que o que ele disse é verdade. Veja isso aqui agora.
Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. 2 Crônicas 20:16. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo 17. Dai ouvidos à voz do Senhor, versículo 15. Lembre qual é o que o Senhor está dizendo? Vocês vão por aqui, obedeça às instruções. O que Deus tem mandado você fazer, faça. Perdoe pessoas, largue esta mágoa de uma vez por todas. Aprenda a praticar a palavra, semeie com alegria, semeie com ousadia, semeie com intrepidez. Olha só, porque o Senhor é convosco. Versículo 18 agora. Então Josafá, uau, não, versículo 17, 2 Crônicas 20:17. Neste encontro não tereis que pelejar. Então, o que é que eu vou fazer nesse encontro? Tomar posição. Se posicione, vá para lugar. Eu lembro uma vez que eu estava de voo entre São Paulo e Fortaleza, eu creio que foi esse voo. Eu estava no voo e já fazia uma hora e meia ainda, né? Faltava mais de uma hora para chegar em São Paulo, e eu fiquei em pé para tentar dar uma movimentação na circulação. E ali em pé começou um aviso: turbulência, volte para os seus lugares, assente-se e aperte o cinto. Não adiantava eu ficar em pé rodando para lá e para cá, eu tinha que obedecer à instrução. E as pessoas não obedecem à instrução. E porque ele estava me mandando sentar, era porque era o lugar mais seguro. Ele está sentado. Bem, uma turbulência não vem para derrubar o avião, mas para provar a estrutura, e eles estão atravessando nuvens um pouco densas, e é por isso que existe a turbulência, vapores às vezes que sobem da terra pelo contraste das montanhas. Há uma tendência a ter vácuos, e isso gera turbulência. Às vezes a densidade de uma nuvem gera a turbulência, e para não prejudicar o que está dentro, vá para a posição, assente-se e outra, aperte o cinto. Uau! Você não tem o que fazer a não ser obedecer. É hora de obedecer. O segredo da fé é a obediência. De fato, fé é o mais alto grau, nível de obediência. Estende tua mão, levanta-te e anda. Esses posicionamentos espirituais causam e operam milagres e o sobrenatural para agir ao seu favor. A ordem é tomar posição. Ore a partir do trono, ore a partir da abundância, ore a partir da justiça, ore a partir do ponto onde você sabe que Deus já te deu. E agora não tem mais. Ficai parados. Pare de se preocupar, de ficar, como é que eu vou fazer, como é que vai ser, mas já que eu não vou fazer nada, o que é que eu vou fazer? Fique parado, aquiete sua alma. Imagina, você está numa batalha, numa luta com 5 exércitos contra você. Eu sei que muitos deles que estavam acostumados a lutar, querendo pegar a espada, fica parado, fica quieto, toma posição e veja o livramento. É hora de ter outra visão. É hora de ver o invisível, é hora de ver a provisão que Deus tem para você. Ele disse: veja o salvamento, veja o livramento, veja o que Deus tem para você. Você precisa ver suas contas pagas, você precisa ver. Sabe por que você não está vendo? Porque você está vendo a preocupação, porque você está observando a circunstância. Por parado é justamente localizar-se, saber quem você é e aonde você está. Preste atenção. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Agora, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a orar, caíram de joelhos, jejuaram e começaram a fazer algo tremendo, até que veio a instrução. E aí a instrução foi essa: pela manhã, cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, eles, pôs-se Josafá, o rei, né? E disse: vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Segurança só existe em Deus, e segurança de Deus só é ativada pelo crer. Para aquele que crer, tudo é possível. Crer é pensar que é verdade, tá? Crer, ele diz, ó, crê em Deus, pense nele.
pense no que ele diz, pense no que ele prometeu. Você pensa no que ele falou. E aí, qual vai ser o resultado disso? Você vai estar seguro. Toda vez que você consegue colocar sua mente naquilo que Deus é, naquilo que Deus tem, naquilo que Deus prometeu, segurança vem. Essa é a verdadeira segurança. Não o que os políticos prometem, não o que os políticos dizem, não o que o governo, o que a mídia diz. Segurança está quando você ouve Deus. E ele diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Deus gera segurança, a unção profética dá prosperidade. E é isso que Deus quer que você entenda, a importância de honrar pessoas que Ele unge para te abençoar. Honrar as instruções de homens ungidos que vão te dar direções para que você prospere. Quando você crê em Deus, segurança, paz, alegria, domínio da alma. Quando você crê naquele que Ele envia, quando você crê naquele que ele unge, quando você crê naquelas pessoas que Deus capacita para te ensinar a palavra, para te instruir, prosperidade vem. Prosperidade está vindo para a sua vida agora. Prosperidade está chegando e vai dar como se fosse avassaladora, vai destruir toda escassez, toda limitação que você viveu todos os dias da sua vida. Este foi o último dia de desgraça, de tristeza, e ele se aconselhou com o povo e ordenou cantores. Aqui está o último passo glorioso. Louve antes de ver. Louve antes de acontecer. Se você crer que Deus te prometeu, sua fé tem uma ação correspondente. Ações de graças e louvor é a maior expressão de sua fé. Se você ouvir Deus, vai ficar seguro. Se você crê em Deus, vai ficar seguro. Se você ouvir o Espírito e as instruções do Espírito Santo de como fazer, de como entrar, de como sair, a vitória já é sua e haverá prosperidade. Então, você ouviu Deus, você seguiu as instruções, você está crendo em Deus, então por que não está louvando? Por que não está agradecendo? Essa é uma chave para ativar os milagres, é uma chave para fazer as coisas acontecerem, é uma chave para o poder da ressurreição operar ao seu favor. Veja, o poder da ressurreição colocou o maquinário da redenção em funcionamento a seu favor. Você está redimido da pobreza, da miséria, da doença, da fome e da escassez. Cristo já levou sobre si todas as suas dores e todas as suas enfermidades, e pelas suas pisaduras você está sarado, sarado de todo problema e de toda maldição. Agora, acobertado pelo sangue de Cristo, tome posse. E aí eles tomaram a posição. Qual é a instrução? Tome a posição, fique em pé, fique parado, vá para o seu lugar e veja o livramento. É hora de visualizar, é hora de imaginar sua casa nova, seu carro novo, sua cura, seu diagnóstico médico mudado, não ficar visualizando morte, famílias, filhos deixando, não. Veja o invisível. Imagine a palavra se cumprindo na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Uau! Isso não é maravilhoso? E agora vou finalizar. Eles prepararam cantores e começaram a cantar: O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Aleluia! Isso não é maravilhoso? A misericórdia do Senhor dura para todo o sempre. É aqui que eu quero que você descanse, na misericórdia do Senhor, sabendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra declara que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, é hora de louvar, é hora de agradecer, é hora de ver o livramento, é hora de tomar a posição, é hora de crer no Senhor. Creia no Senhor, vosso Deus, você vai estar seguro. Louve ao Senhor e obedeça às instruções de Deus e de pessoas ungidas que vão trazendo as direções de Deus para a sua vida. Não esquece, se você quer colheita financeira, tem que semear. Aprenda a ser um semeador. Planta, não olha teu dinheiro como tua provisão, olha ele como uma semente. Teu provedor é Deus.
Sua provisão é o Senhor. É Jeová Jirê e não real Jirê, nem dólar Jirê, nem euro Jirê ou libra Jirê. É Jeová Jirê. Ele é o Deus da tua provisão. Ele é o Deus que por nós tudo executa. Creia nele, você vai estar seguro. Confia nele, você vai estar seguro. Eu sou Sérgio Pessoa, amo sua vida, não vou desistir. Estamos juntos crendo para o sobrenatural. Declara comigo: eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou completamente sarado e eu sou plenamente conservado. Deus lhe abençoe, incentiva pessoas para se tornar membro do canal, nos ajude divulgando a palavra da fé. E que bom ter você aqui conosco e se tornou membro do nosso canal. É porque você acredita no nosso ministério e a minha imensa gratidão. Estamos orando por vocês e crendo no sobrenatural. Deus abençoe sua vida e até o próximo sábado no nosso aulão de fé e durante a semana as nossas lives para abençoar a sua vida. Deus te abençoe.